Olá pessoal, estamos aqui para tentar resolver algumas questões. Joel? É isso, professor Paulo. Resolver algumas questões envolvendo exatamente o cálculo diferencial integral 3, a pedido de vocês. Vamos colocar algumas resoluções para ajudarem na compreensão exatamente do cálculo 3 que alguns acadêmicos nos solicitaram. Pessoal, o que é que a gente teria hoje para cálculo 3? Hoje, na verdade, vamos fazer uma breve revisão aí da parte de domínio de uma função com mais de uma variável, derivada e derivadas direcionais, que é o nosso conteúdo da nossa avaliação. Não é isso, professor Paulo? Correto. Vamos lá ver? Vamos lá? Bom, primeiro nós temos aí domínio de uma função. Pessoal, para você calcular o domínio de uma função, os critérios são os mesmos utilizados para uma, duas, três ou quatro variáveis. Você tem que verificar a condição de existência dessa função. No nosso caso, dessa função específica, veja que no numerador, nós não temos nenhuma impossibilidade dessa sentença obedecer, não existir. Já no denominador, nós temos um radical. Então, o que acontece? Esse radical já impõe uma condição. E essa condição, ela determina o nosso domínio. Então, o domínio dessa função aqui, ela vai ter que obedecer a quem? Se você pegar aqui, ó, um par-ordenado xy pertencente aos reais, isso aqui só vai ser o domínio dessa função se quem? Se menos 3xy² mais 27xy. Isso aqui for o quê, pessoal? Veja que essa sentença, o expoente aqui, o índice aqui é par. Se o índice é par, não pode ser negativo. E, como está no denominador, não pode ser igual a zero. Então, essa relação tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, está aí o domínio para uma função. É você analisar a condição de existência dessa função. O que mais nós temos, professor Paulo? Já que a gente viu o domínio, vamos dar uma olhadinha na imagem? Imagem de uma função. E agora, como é que nós determinamos a imagem de uma função? Se você tem um valor para o domínio, ou para as variáveis de domínio da função, se você substituir esses valores, o valor encontrado, com certeza vai ser quem? A sua imagem. Então, para a gente resolver isso daí, veja, nós temos aqui uma função h de x igual a xyz, né, uma função com três variáveis, igual a quem? Raiz quadrada de 2yx² menos 3yz ao cubo. Nós queremos calcular a função h, onde x vale 2, y 1 e z também 1. Então, substituindo nessa função aqui, pessoal, veja como que vai ficar. Raiz quadrada, 2 vezes. O nosso y vale quanto? Ó, 1 vezes 1. Ó, temos o x, mas o x vale quanto? 2. Como está x ao quadrado? 2 ao quadrado. Vezes o nosso z, que também vale 1. Isso aqui menos quem? 3 vezes o valor de y, 1. Vezes o valor de z ao cubo. Então, 1 ao cubo. Bom, resolvendo isso aqui, nós teremos, olha, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8. Então, 8 menos 3 vezes 1, essa sentença aqui vai dar quanto? 3. Nós temos aqui, então, raiz de 5. E o segundo exemplo? Ah, mas no segundo exemplo continua se tendo a variável. Pessoal, quando você atribui valores ao domínio, você também não vai especificar que será sempre um valor real conhecido. Pode ser uma incógnita também. No nosso caso, as próprias variáveis. Você vai fazer ou vai utilizar o mesmo critério. Como é que vai ficar isso daqui? Veja, ó, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes quem? Bom, y. Quem é o nosso y? É o próprio y ao quadrado. Vezes o nosso x. Mas quem que é o nosso x? Olha, é x ao cubo. Como está x ao quadrado, vai ser x ao cubo elevado ao quadrado. Multiplicando pelo nosso z. Mas quem é o nosso z aqui? Z ao quadrado. Bom, mas é isso daqui menos quanto? 3 vezes o nosso y, ó, y ao quadrado, vezes quem? O nosso z. Z ao cubo, só que nós temos aqui z ao quadrado. Então vai ser z ao quadrado elevado ao cubo. Bom, então vai ser essa sentença
O máximo que nós podemos fazer aqui agora é resolver essas potências. Então vai ficar 2y ao quadrado. Bom, eu tenho x ao cubo elevado ao quadrado, eu tenho x à sexta. X à sexta vezes z quadrado menos 3y quadrado z elevado a quanto? A sexta. Então, nós temos aqui que a nossa imagem também vai estar em função das variáveis ainda. Beleza? O que mais nós temos, professor Paulo? Vamos ver agora um pouquinho da composição dessas funções? Vamos lá. Então lá, função composta. Bom, pessoal, quando você trabalha lá no segundo grau, função composta com uma única variável, o que você vai trabalhar? Você tem duas funções, cuja uma será utilizada ou vai ser adicionada como domínio da função da outra. A mesma coisa vai ser aqui. Eu tenho f de k é igual a c no k. E h de xy é igual a 2x quadrado mais 3y quadrado. Eu quero a função composta f de h de xy. Ou seja, a minha função h de xy passa a ser o domínio da minha função f de k. Então, onde tiver a variável k, eu vou substituir por todas pela minha função o quê? H de xy. Então, fazendo isso daí, pessoal, veja como é que vai ficar. Vai ficar seno, só que quanto vale o nosso k aqui agora? Quem é o nosso domínio? O nosso domínio vai ser a própria função h de x. Então, vai ficar quem? 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, essa seria a nossa função composta. E aí, é claro, se você conhecer ou determinar o valor para x e para y, você consegue aí encontrar quem? O conjunto imagem da função composta, ou se você utilizar os conceitos da trigonometria, você consegue também determinar o conjunto imagem dessa função. Não é isso, professor Paulo? Correto isso, professor. Então a gente viu que a composição de duas funções, com uma variável com mais variável, ela tem o mesmo pré-requisito. Então leva as mesmas propriedades que nós utilizamos na função de uma variável. Então, bem simples. Agora que já viu essa composição, então, já que nós também estudamos limites, como seria o limite de uma função com mais de uma variável? Vamos lá, professor, ver isso? Vamos lá? Bom, pessoal, como nós já comentamos em aula, o limite de uma função com mais de uma variável, o que nós temos? Trabalha-se com a observação de uma bola aberta, onde todos os valores tendem a um valor central. Mas para você resolver esse limite, os critérios utilizados são os mesmos que vocês utilizaram lá em cálculo 1, para uma única variável. Se você verifica que o limite possui uma indeterminação, tenta-se levantar essa indeterminação. Se não for possível, esse limite não vai existir ou é considerado indeterminado. Mas, a princípio, o que você faz? Pega-se o limite e você atribui os valores que estão de tendência. E aí sim você vai verificar se há necessidade de trabalhar ou não esse limite. No nosso caso específico, nós temos aqui limite de 5x ao cubo yz mais 7xyz ao cubo mais 2xy ao quadrado mais x quadrado yz dividido por quem? X menos yz. Quando x tende a 2, y a 2 e z a menos 1. Então, atribuindo a tendência ao limite, eu vou ter quem, pessoal? Ó, 5 vezes o x vale 2. Então, 2 ao cubo, vezes o y, que também vale 2, vezes o z, que é menos 1. Mais 7 vezes o x, 2, o y, também 2, e o z, menos 1, no nosso caso aqui é o cubo. Isso aqui mais, veja essa sentença que nós temos aqui. 2 vezes o x, que é 2, vezes o y, que também é 2, só que ao quadrado. Mais quem? 2 ao quadrado, que multiplica quem? O y, que vale 2, e o z, menos 1. Sobre quem? 2, que é o valor de x, menos 2, valor de y, vezes o valor de z, menos 1. Bom, resolvendo isso aqui, nós vamos verificar se há alguma indeterminação ou não. Então, eu tenho 2 ao cubo é 8, multiplicado por 5, 40, vezes 2, 80, multiplicado por menos 1, menos 80. menos 80.
Eu tenho menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes 2 menos 2.